الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله الأماني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Respeitosos irmãos e irmãs, sintam-se cumprimentados com a saudação do Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Todos os louvores pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala e as bênçãos sejam derramadas ao mais nobre e derradeiro mensageiro de Allah, Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. É sem dúvidas uma dádiva enorme de Allah subhanahu wa ta'ala ter nos juntado nesta casa, dentre as suas casas, para cumprir com uma obrigação que é o Salatul Jumu'ah, cumprindo o decreto estatuído no Coran, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ جُمُعَةٍ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. Quando fordes chamados para a oração do Jumu'ah, apressai a recordação de Allah subhanahu wa ta'ala e abandonai as transações comerciais. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. Isso é melhor para vós se soubessem. Se nós formos analisar, meus respeitosos irmãos e irmãs, Allah subhanahu wa ta'ala enviou os mensageiros com um propósito. O propósito é de recordar o homem o objetivo pelo qual ele está nesta face da terra, que é adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Todos os mensageiros vieram com a mesma mensagem. Muhammad sallallahu alaihi wasallam não foi exceção. Portanto, Muhammad sallallahu alaihi wasallam por vezes aconselhava as pessoas de acordo com as questões que lhe eram apresentadas. Por vezes tinha iniciativa própria e as respostas que ele dava eram em conformidade ao questionador. Aquele que questionasse, aquele que apresentasse uma questão ao profeta sallallahu alaihi wasallam, que pedisse um veredito shar'i, o profeta sallallahu alaihi wasallam muitas vezes respondia em conformidade à situação do questionador. Dependendo de quem estava a perguntar, o profeta olhava a pessoa e a resposta era em conformidade à sua realidade. Por vezes, o profeta sallallahu alaihi wasallam, apesar da mesma pergunta fosse feita de pessoas diferentes, as respostas eram diferentes, sendo a mesma pergunta. Por exemplo, veio um indivíduo e pergunta ao profeta sallallahu alaihi wasallam: Ayyul amal ahabbu ila Allah ta'ala? O mensageiro de Allah, dentre as ações, qual é a melhor ação e a mais querida por Allah subhanahu wa ta'ala? O profeta sallallahu alaihi wasallam, olhando para a pessoa, uma pessoa forte, uma pessoa que pudesse combater no caminho de Allah, o profeta dizia: Imanu billah wa jihadu fi sabilillah. Acreditar em Allah e combater no caminho de Allah. Vinha às vezes outro indivíduo com a mesma questão, mas uma fisionomia diferente. Uma pessoa mais magra, uma pessoa aparentemente débil, colocando a mesma pergunta ao profeta sallallahu alaihi wasallam: Ayyul amal ahabbu ila Allah? Quais são as ações mais queridas por Allah? O profeta sallallahu alaihi wasallam, olhando para a realidade desta pessoa, dizia, por exemplo, as-salat ala awwali waqtiha, fazer salat na sua primeira hora. Outro ainda vinha, o profeta sallallahu alaihi wasallam dizia, servir os seus pais. Portanto, era em conformidade à questão, para além da questão apresentada, em conformidade à realidade do questionador. Por vezes era iniciativa própria. Por exemplo, o hadith de Ibn Abbas radiallahu anhu, o profeta sallallahu alaihi wasallam estava com Ibn Abbas radiallahu anhu e Ibn Abbas estava montado atrás do profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam dizia: "Ya ghulam,
inni uallimuka kalimat. Iniciativa própria. Oh rapaz, eu vou te ensinar umas palavras que possam ser benéficas para ti. Ihfadhillaha yahfadhka. Proteja o dini de Allah, Allah irá te proteger. Idha sa'alta fas'alillah. Está a ensinar aqida, crença a uma criança. Idha sa'alta fas'alillah. Se pedires algo, peça a Allah. Wa idha sta'anta fasta'in billah. Se pedires ajuda, peça ajuda a Allah subhanahu wa ta'ala. E saiba, wa'alam anna al-ummah law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay' lam yanfa'uka bi shay'in illa qad katabahu Allah lak. Se a nação toda juntar-se para te beneficiar em algo, eles jamais serão capazes de te beneficiar senão naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu para ti. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi shay' lam yadurruka bi shay'in illa ma qad katabahu Allah alayk. Eles jamais serão capazes de te prejudicar senão naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala também prescreveu. Era a iniciativa própria do profeta sallallahu alaihi wasallam. Noutra ocasião, conforme o hadith de Abu Huraira radiyallahu anhu, que encontra-se no Tirmidhi, foi classificado como autêntico. Abu Huraira radiyallahu anhu diz, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Man ya'khudhu anni ha'ula'i al-kalimat?" Quem pode assegurar e levar de mim essas palavras? فَيَعْمَلُ بِهِنَّ, e possa pô-las em prática. أَوْ يُعَلِّمُهُنَّ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ, ou que possa ensinar a quem possa praticá-las. Abu Huraira radiyallahu anhu diz: "Ana ya Rasulallah, eu vou fazer isso." Então o profeta sallallahu alaihi wasallam viu iniciativa própria. Mencionamos aqui vários exemplos. Aqui a iniciativa própria do profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Ittaqil maharim takun abada nas." Tema as coisas proibidas por Allah. Afaste-te das coisas proibidas por Allah. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Takun abada nas." Tu serás a pessoa que mais adora Allah subhanahu wa ta'ala. O que Allah diz haram, distancia-te do haram, afasta-te do haram. Warda bima qasama Allahu lak takun mu'minan. Profeta sallallahu alaihi wasallam, com a distribuição de Allah, tu serás a pessoa mais independente, tu serás a pessoa mais rica. Mais rica. Aqui a riqueza não é riqueza material, porque existem muitos que nós chamamos de ricos, são pobres, são simplesmente endinheirados. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Al-ghina ghina an-nafs." A verdadeira riqueza é o contentamento do coração. Você tem pouco, mas está satisfeito. Há pessoas que estão satisfeitas com o pouco que têm, até tem nada, mas estão satisfeitas, dormem quando quiserem, sentados, deitam-se, as pessoas já sonecam com muita tranquilidade e facilidade, não tem nada para comer, mas está satisfeito, está tranquilo. E há coisas que criam este tipo de tranquilidade. E Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub." Com a recordação de Allah subhanahu wa ta'ala, os corações ficam tranquilos. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam está aqui a dizer: fique satisfeito com a distribuição de Allah, você vai ser a pessoa mais rica. Hoje nós somos pobres porque estamos todos atrás de dunya. E quanto mais atrás do dunya nós formos, o dunya mais irá se distanciar de nós. Mais irá se distanciar de nós. E se nós dermos as costas ao dunya, o dunya virá aos nossos pés. Esse foi o exemplo relatado pelos sahabas. Os sahabas deram costa ao dunya. Quando Allah abriu as portas para eles, ficaram preocupados. Será que Allah está a nos pagar o akhirah aqui no dunya? Foi a preocupação que eles tiveram. Sahabas pobres ficaram ricos, ficaram preocupados. Quando se entregaram a Allah, Allah subhanahu wa ta'ala deu-lhes o que eles mereciam. E a nossa preocupação no dunya por algo que não tem nenhum valor perante Allah subhanahu wa ta'ala. E nós já falamos várias vezes. Iniciativa do profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam ainda diz: "Wa ahsin ila jarik takun mu'minan." Seja bondoso para com o teu vizinho, tu serás um crente. Tratar bem o vizinho não é condição o vizinho ser muslim. Se for muslim, tem dois direitos. Um é direito de vizinhança, o segundo direito é de ser muslim. Diferente daquele que não é muslim, que tem um direito de vizinhança.
O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Ma zala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithu." Jibril alayhi salam continuamente ia me falando acerca da vizinhança, tratar bem os vizinhos, até que eu pensei que o vizinho também herdaria do seu vizinho. O bom relacionamento, o bom tratamento. Hoje nós somos os primeiros a querer prejudicar o nosso vizinho. Você como vizinho acha que não deve cumprir porque esses são os deveres que você tem no seu condomínio, bloqueia o carro do teu vizinho, prejudica, de várias formas. O Islã ensina-nos a tratar bem. E este hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Wa ahsin ila jarika takun mu'minan, wa ahibba lin-nas ma tuhibbu li nafsik." Goste para as pessoas aquilo que gostaria para si próprio. Goste para as pessoas aquilo que gostaria para si próprio. As pessoas no geral, se as pessoas no geral, você deve tratar bem, desejar o bem. O que falar da sua esposa? O que falar dos seus filhos? O que falar dos seus pais? Não é? É um princípio básico no Sharia. Os mais próximos têm mais direitos dos mais distantes. Até na herança. Quando existir o mais próximo, o mais distante não herda. Se está o avô, o Mayet tem um pai e também tem avô. O avô não herda porque está aqui o filho, que é pai deste falecido. E Allah fala: "Wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsana wa dhil qurba." Allah fala das pessoas mais próximas, os que estiverem mais próximos de ti. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam por vezes tinha a sua iniciativa própria. Hoje nós vamos falar de um dos wasiya, de um dos legados, de um dos grandes legados do profeta sallallahu alaihi wasallam. E este legado o profeta sallallahu alaihi wasallam deixou quando um sahabi veio pedir algum conselho ao profeta sallallahu alaihi wasallam. E o profeta deixou esta recomendação, e é uma recomendação que Allah incentiva-nos no Corão. O profeta está aqui a aconselhar alguém que veio pedir um conselho. Allah dá a mesma recomendação no Corão, e para pôr em prática este wasiya do profeta sallallahu alaihi wasallam, nós podemos ver que Allah recomendou no Corão para fazermos após o salat obrigatório, ao terminar o jejum, ao sair do Arafah, ao terminar o Hajj, ao entrar e sair do Masjid, antes depois de entrar no banheiro, antes de dormir, ao acordar. O profeta Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que fizéssemos muito esta ação. Uma das ações, ou podemos dizer a única prática no Corão que Allah diz para fazermos muito. Não vamos encontrar nenhuma outra, senão esta. Para fazermos muito. A primeira coisa que fazemos quando uma criança nasce, e a última coisa que temos que fazer antes de partir deste mundo. E para fazer esta ação, não precisa de wudu, não precisa direcionar-se ao Qibla, não é condição satrul aura, cobrir o corpo adequadamente, não é condição, não é necessário que esteja em pé ou sentado ou deitado. Em qualquer dessas condições, nem sequer precisa gastar dinheiro. Nem sequer precisa gastar. Todos os caminhos foram abertos para que possamos cumprir com este legado e esta recomendação de Allah e do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Vamos só analisar. Vermos que seria suficiente uma só parte desta recomendação do profeta sallallahu alaihi wasallam. Conforme o hadith vem no Tirmidhi, assim como no Hakim, e foi considerado como hadith autêntico, a sua corrente de narradores é uma corrente autêntica. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Ala unabbi'ukum bi khairi amalikum?" Quer que vos indique a vossa melhor ação. Não seria suficiente? Sim. Qual é a nossa melhor ação? O profeta sallallahu alaihi wasallam não parou por aí. "Ala unabbi'ukum bi khairi amalikum?" O profeta diz: "Wa azkaha inda malikikum", e a mais pura diante do vosso Senhor. Quer que vos indique a vossa melhor ação? O profeta está dizendo para nós: sim, é suficiente. O profeta diz: "Wa azkaha inda malikikum", e a mais pura, a mais honrada diante do vosso Senhor. Também seria suficiente essas duas descrições. O profeta continuou: "Wa arfaiha fi darajatikum", em termos de elevar os graus no paraíso, este é que mais eleva. Não parou por aí. O profeta ainda diz: "Wa khairul lakum min infaqi dhahab wal fidda",
é melhor para vocês do que gastarem ouro e prata. Gastar dinheiro. Esta é melhor do que gastar dinheiro. E vamos ver aqui esta comparação que os sahabas fizeram quando se tratou de gastar dinheiro. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz ainda: وَخَيْرُ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَنَاقَكُمْ. E melhor ainda do que vocês enfrentarem inimigos no caminho de Allah, correndo o risco de vocês serem aniquilados ou vocês aniquilarem o inimigo. Tanta descrição. Os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam dizem: Bala ya Rasulallah, por que não o mensageiro de Allah? O profeta sallallahu alaihi wasallam não disse 20 rakats, sunnah, 10 facultativos, isto mais aquilo. Não. O profeta falou duas palavras só. Duas palavras. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Dhikrullahi ta'ala. Só. Dhikrullahi ta'ala. A recordação de Allah subhanahu wa ta'ala. Não precisa de dinheiro para você recordar Allah. Não é condição. Estou puro. Impuro também pode. A mulher no período menstrual também pode fazer dhikr. A mulher no período pós-parto também pode fazer dhikr. Não é condição, conforme aqui mencionei, exatamente para alertar. O profeta sallallahu alaihi wasallam, dhikrullahi ta'ala, recordação de Allah subhanahu wa ta'ala. Como iremos também aqui decifrar? A melhor forma que nós podemos recordar Allah subhanahu wa ta'ala é através das palavras de Allah. Quran, Kalamullah. Subhanallah, prezados irmãos, o Quran tem um efeito, impacto na pessoa que nós nem sequer imaginamos. História de alguém diz que, experiência própria, se eu era uma pessoa que andava com muito stress, muita preocupação, ouvi que a melhor forma de recordar Allah subhanahu wa ta'ala é o Quran, ligação com o Quran. Eu passei a ler um juz do Quran por dia. Ele diz, desde 2017, uma história verídica, desde 2017 eu comecei a fazer um juz por dia. A minha recitação era esta. Ele diz que, eu juro por Allah, nunca me preocupei, nunca mais tive stress. Tenho dinheiro ou não tenho dinheiro, nunca mais estive preocupado. É nada. Tenho dinheiro, não tenho dinheiro, tenho como pagar a propina dos meus filhos ou não tenho. Eu nunca mais tive stress, porque todos os dias eu lia um juz do Quran. Palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. É um impacto, é o melhor dhikr. Conforme o hadith, Allah diz: Alá bi dhikrillah tatma'innul qulub. Não quer dizer que você não vai trabalhar para você ganhar, vai ficar tranquilo. A tranquilidade que Allah subhanahu, você vai ficar tranquilo no seu coração. Mas você deve fazer tudo. O dunya não vai ser o teu propósito. Não. Você vai alcançar e é bônus que você vai ter. Você, quando se entrega a Allah, Allah vai bonificar. Temos o exemplo dos sahabas. O que eles faziam? Entregaram-se, servindo o din de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pôs o dunya nos seus pés. Portanto, a melhor forma de nós recordarmos Allah subhanahu wa ta'ala é através do Quran. Temos o hadith que encontra no Musnad Ahmad, onde Samura bin Jundub radiyallahu anhu diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Afdalul kalami ba'da al-Quran wa hunna min al-Quran arba'. As melhores palavras depois do Quran, e essas palavras também são do Quran, são 4 palavras. Quais são? O hadith ainda menciona: La yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Não irá te prejudicar com qual delas você começar. Quais são? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. O hadith diz: Afdalul kalam ba'da al-Quran. Depois do Quran. Portanto, ulamás dizem, a melhor forma de você recordar Allah subhanahu wa ta'ala é através do Quran. Mas existem várias outras formas como você pode recordar Allah. Estamos aqui a falar, não é, do tesouro oculto por detrás da recordação de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, depois do Quran, existem várias outras formas. Allah diz no Quran: Wa aqimi salata li dhikri. Estabeleçam salat para minha recordação. Allah subhanahu wa ta'ala diz ainda no hadith al-Qudsi: وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. O meu servo jamais se aproximará de mim da melhor forma do que cumprindo aquilo que eu legislei para ele. Salah, o que é obrigatório.
você se cumpre com o obrigatório, você está se aproximar de melhor forma a Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. E ele continuamente, para além do obrigatório, vai fazendo os facultativos até que ele se torna amado, até que ele se torna querido. Portanto, o salah, não é? Cumprindo com as obrigações de Allah subhanahu wa ta'ala. Este dhikr, a recordação de Allah subhanahu wa ta'ala, pode ser feita em vários momentos. Não é necessário, quando termina o salah, nós fazermos. Podemos fazer, andar. Quando saímos ao amanhecer, ao anoitecer, ao sair de casa, depois do salat obrigatório, depois dos facultativos, antes de dormir, ao acordar. Vários momentos podemos fazer esta recordação de Allah subhanahu wa ta'ala. Vamos só fazermos uma comparação. Qual é esse objetivo? Por que recordar Allah subhanahu wa ta'ala? Vamos lá analisar sobre nós próprios. Como é que você se sente? Como é que você se sente quando uma pessoa querida, um amigo, uma pessoa diz para ti: eu estava pensando em ti? Como é que você se sente? Eu estava pensando em ti. Senti muita sua falta. Constantemente penso em ti. Sua mulher diz isso. Como é que você se sente? Até se estiver mentir, você também se sente bem. Não é? Quantas vezes nós dissemos isso? Estava pensando em ti, você não estava a pensar, mas ela se sente bem. São palavras, uma forma de mostrar um carinho, atenção, afeto. Se as pessoas se sentem bem. Quantas pessoas não se separam porque não pensamos nelas? Quantas pessoas? Por que você quer ser pensado? Por quê? Por que as pessoas devem pensar em ti? É uma forma, não é? É uma forma que mostra afeto. Quando não pensa, você até sente-se mal. A minha esposa não pensa em mim. Aquele não é meu amigo. Esteve lá em grandes negócios, nem sequer pensou em mim. Não é? O que falar de pensar em Allah? Recordar Allah subhanahu wa ta'ala. Aquele que é criador de tudo e de todos. Sabe o que queremos, sabe qual é a nossa dificuldade. Sabe o que nós pretendemos. O que falar de pensar neste ser de Allah subhanahu wa ta'ala. Ser que é Allah subhanahu wa ta'ala. A recompensa. Nós teremos tudo e mais alguma coisa se nós recordarmos de Allah subhanahu wa ta'ala. De vários exemplos que nós podemos aqui mencionar. Dizia aqui que não precisa de dinheiro. Não precisa de dinheiro. Os sahabas tinham... Se existe um momento em que o Sharia permite a competitividade, é na submissão, na adoração a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah diz: وَفِي ذَلِكَ, para adquirir o Jannah, فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ, que haja competição. Se há um momento em que você deve competir, porque o Sharia diz que você deve competir, é na submissão e no cumprimento às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Huraira radiyallahu anhu diz: أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Grupo de sahabas pobres, muhajir, aqueles que saíram de Meca para Medina, abandonaram toda a riqueza que eles tinham em Meca. Abandonaram tudo e estavam em Medina e eram pobres. Vieram ter com o profeta sallallahu alaihi wasallam e disseram: Ya Rasulallah, ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. Os ricos, os bem posicionados, os abastados na nossa sociedade nos superaram. E por mais que tentemos superá-los ou estar em posição com eles, não seremos capazes. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: وَمَا ذَاكَ? O que se trata? Qual é o problema? Por que diz isso? Então, ele responde: يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّ. Esses ricos, os magnatas, fazem salat como nós também fazemos. Se quiséssemos comparar um salat, eles fazem salat e nós também fazemos salat. وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ. Eles jejuam como nós também jejuamos. وَيَتَصَدَّقُونَ وَلَا نَتَصَدَّقُ. Eles dão caridade. Têm dinheiro, dão caridade e nós somos pobres. Nós não temos como dar caridade. E ainda diz: وَيَعْتِقُونَ وَلَا نَعْتِقُ. Eles conseguem libertar escravos. É uma ação de muito mérito no Islã. O Islã veio para acabar com a escravatura. Por isso o profeta incentivou tanto libertar escravos. Em várias penalizações no Sharia, a forma de suprir aquela penalização era também de libertar escravos. Então o Sahaba aqui está a dizer: e eles libertam escravos e nós não conseguimos libertar escravos. Então eles alcançar uma posição acima daquilo que nós podemos fazer. Porque nós só fazemos salat, jejum, aquilo que é obrigatório, que nós conseguimos fazer. Mas quando se trata de uma caridade
pecuniária, uma caridade que é importante ou é necessário que paguemos, nós não conseguimos fazer isso. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam acalmou-os, como se estivesse a segredá-los. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Afala u'allimukum shay'an, quer que eu vos indique algo? Tudrikuna bihi man sabaqakum, vocês vão alcançar aqueles que vos ultrapassaram. Wa tasbiquna bihi man ba'dakum, e vocês estarão na frente daqueles que virão depois de vocês. Então os sahabas ficaram satisfeitos. O profeta ainda diz: وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ إِلَّا مَنْ صَنَمَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ. Ninguém estará em pé de igualdade convosco, senão aquele que for a fazer a mesma coisa que vocês podem fazer. Palavras. Então, eles ficaram satisfeitos e disseram: Bala ya Rasulallah, por que não, o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam? Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubra kulla salatin, 33 dubra kulla salat. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: depois de todo o salat obrigatório, façam 33 vezes Subhanallah, 33 vezes Alhamdulillah, 33 vezes Allahu Akbar. Façam isso. Vocês vão estar em pé de igualdade daqueles que tiram dinheiro, fazem caridade, libertam escravos, tudo isso. Vocês vão estar em pé de igualdade com eles. Como se tratasse de um segredo. Eles saíram muito satisfeitos. Pobre, quando não é para dar dinheiro, fica muito feliz. Portanto, os sahabas saíram muito satisfeitos, porque estavam a fazer dhikr deles. Faziam dhikr, outros estão da sadaqa, ele está aí silencioso a fazer Subhanallah, Alhamdulillah. Estavam em pé de igualdade. Depois de um tempo, eles vieram outra vez ter com o profeta sallallahu alaihi wasallam: Ya Rasulallah, a situação agora está complicada. O que foi? Aqueles magnatas também estão a fazer este dhikr. Quer dizer, nós tínhamos como igualar, os magnatas estão a fazer o mesmo dhikr, queremos outro dhikr para superar. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ. Esta é a dádiva de Allah, que Allah dá a quem Ele quiser. Se for um magnata, uma pessoa abastada, uma pessoa bem posicionada socialmente, em tudo e mais alguma coisa, e essa pessoa é entregada a Allah subhanahu wa ta'ala, cumpre com as ordens de Allah, este é um indivíduo que efetivamente está a usufruir da dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, se ele tem tudo e mais alguma coisa, e mesmo assim recorda Allah subhanahu wa ta'ala, este está a usufruir a dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala. Eles não conseguiam libertar escravos. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, conforme o hadith bem no Bukhari e no Muslim, na autoria de Abu Ayyub al-Ansari, radiyallahu anhu, ele diz, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Man qal, aquele que disser La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shayin qadir. 10 vezes. Disser 10 vezes aquilo que chamamos de quarto kalima. 10 vezes. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Kaman a'taqa 4 anfus min walad Ismail. Ele terá recompensa como tivesse liberto 4 escravos árabes. Como você tivesse liberto 4 escravos, 4 pessoas. Imagina, você vir no dia do Qiyamah, se você faz essas 4 vezes, 10 vezes, La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamdu wa ala kulli shayin qadir. Depois Salat al-Fajr e depois Salat al-Maghrib. É como se tivesse liberto 8 escravos diariamente. 8 vezes 30. 8 vezes 360. 365. E você tem quantos anos agora? Agora tem 70. Acho que vai viver mais 25. Não é? Quantas pessoas você libertou diante de Allah no dia da Qiyamah? Coisas básicas. Dhikrullah. Recordação de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, não conseguia dar caridade, não conseguia libertar. O profeta deu alternativa e a alternativa não era senão a recordação de Allah subhanahu wa ta'ala. Veio outro sahabi e disse ao profeta sallallahu alaihi wasallam: Ya Rasulallah, inna shara'i al-Islam kad kathur. Ya Rasulallah, o Sharia é muito vasto, tem muita coisa que nós temos que fazer. Dê-me conselho conciso, poucas palavras para que eu possa cumprir. O profeta sallallahu alaihi wasallam, o que respondeu? La yazalu lisanuka ratban bi dhikrillah. Mantenha a sua língua molhada com a recordação de Allah subhanahu wa ta'ala. Melhor conselho o profeta sallallahu alaihi wasallam deu. A questão não é só fazer dhikr.
Allah não, quando se trata de dhikr, recordação, não é só fazer o dhikr, porque muitos fazem dhikr. As criaturas todas fazem dhikr. Allah diz: "Tusabbihu lahu man fi samawati sab'u wal ardu man fihin, wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi, walakin la tafqahuna tasbihahum." Todas as coisas fazem dhikr, louvam Allah, todas as coisas. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Vocês não percebem como é que é o tasbih dessas coisas todas. Todas as coisas, as árvores, as montanhas, tudo faz dhikr. Os animais fazem dhikr. Como? Nós não entendemos o Corão está aqui a dizer: La tafqahuna tasbihahum. O dhikr não é só fazer dhikr. Allah condena os hipócritas porque eles faziam dhikr, mas faziam pouco dhikr. Allah diz: Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa khadi'uhum wa idha qamu ila as-salati qamu qusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Os hipócritas recordavam pouco Allah. Allah diz: eles levantam para falar com preguiça, não recordam Allah senão pouco. Os hipócritas recordavam Allah, mas recordavam pouco. Allah está aqui a condenar os hipócritas. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Mas eles também recordavam Allah subhanahu wa ta'ala. Quando se trata de recordar Allah, conforme diz, a única ordem no Corão em que Allah diz para fazermos muito é a recordação de Allah. Allah diz: Ya ayyuhalladhina amanu udhkurullaha dhikran kathira. Os crentes recordem abundantemente Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menciona 10 qualidades no Corão, elogiando: Innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal qanitin wal qanitat was sadiqin was sadiqat was sabirin was sabir. Todas essas qualidades Allah elogia. E Allah diz, quando chega naqueles que recordam Allah: وَذَّكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا. E aqueles que recordam abundantemente Allah subhanahu wa ta'ala, وَالذَّاكِرَاتِ. E aquelas que recordam abundantemente Allah subhanahu wa ta'ala, عَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Allah diz uma grande recompensa que Allah subhanahu wa ta'ala preparou para aqueles que recordam abundantemente Allah subhanahu wa ta'ala. Você dizer Subhanallahi wa bihamdi 100 marra. Subhanallah wa bihamdi. Só Subhanallah wa bihamdi 100 vezes por dia. Você será considerado como a pessoa que mais dhikr fez naquele dia. A única pessoa que vai te superar é aquele que fez mais do que você. Aquele que fez mais do que 100 vezes. Naquela sequência, quem fez mais dhikr de Allah subhanahu wa ta'ala. Recordando, por Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. A recordação de Allah subhanahu wa ta'ala mantém os corações tranquilos. Vários exemplos que nós podemos aqui mencionar em que a recordação de Allah subhanahu wa ta'ala extingue até os efeitos físicos no corpo, o cansaço. O dhikr de Allah subhanahu wa ta'ala extingue. Para terminar, o tempo já não nos permite. Uma vez, Fátima radiallahu anha, conversando com seu marido Ali radiallahu anha, casaram muito novo. Ali tinha 26 anos, Fátima com 18. Então, Ali está a falar para Fátima, o trabalho árduo que ela fazia. Você não se cansa? Ela obviamente cansa, para além de ter que moer o trigo, fazer a semente para transformar em trigo, depois fazer pão, depois ter que levar os animais para o pasto, tudo isso, ela tinha calos na mão. Então, Ali radiallahu anhu disse: por que você não vai pedir ao seu pai um escravo? Chegaram os escravos, vai pedir ao seu pai o escravo. Então, ela vai para a casa do profeta sallallahu alaihi wasallam, a filha querida do profeta sallallahu alaihi wasallam, vai para a casa do profeta sallallahu alaihi wasallam e não encontrou o profeta, encontrou sua esposa Aisha. Então ela falou qual era o motivo pelo qual havia se dirigido à casa do seu pai. Então depois foi-se embora. Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam chegou, Aisha informou que estava aqui Fátima, tinha esta e aquela necessidade. O profeta sallallahu alaihi wasallam saiu da sua casa, foi para a casa de Ali radiallahu anhu com a sua filha Fátima e disse: eu fiquei a saber daquilo que era a vossa pretensão. Sim, nós precisamos, trabalhamos, o trabalho é árduo, ficamos muito cansados. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: quer que eu mostre a vocês algo que seja melhor do que esse escravo? Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: antes de dormir, quando vocês forem se deitar para dormir, recitem 33 vezes Subhanallah, 33 vezes Alhamdulillah, 34 vezes Allahu Akbar. Isso vai superar toda essa fadiga e isso é melhor até do que ter esse escravo. Ali radiallahu anhu era uma pessoa extremamente forte. Apesar das dificuldades que ele passava durante o dia, que por vezes passava a noite sem refeição,
mas quando ele estava durante o dia a trabalhar, as pessoas admiravam a força e as evidências mostram que isso mudava, não é? No seu aspecto físico, o seu cansaço também desaparecia com este dhikr que eles faziam antes de se deitar. Vários são os benefícios que nós podíamos aqui mencionar, mas pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala faça com que a nossa língua mantenha-se constantemente com a recordação de Allah subhanahu wa ta'ala, em vez de nos envolver em coisas fúteis, em vez de nos envolvermos em calúnias, falando mal das pessoas, que o nosso falar será entregue a esta pessoa que estamos a falar dela. Portanto, em vez disso tudo, recordamos constantemente de Allah subhanahu wa ta'ala. Isto irá nos trazer mais benefício e no dia de Qiyamah, Allah irá chamar: onde estão aquelas pessoas que recordavam constantemente de mim? Este grupo de pessoas levantar-se-á e serão encaminhados para o paraíso. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. أشهد أن لا